Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, o seu host favorito do Cubicast. É óbvio que eu estou aqui nos estúdios da GetUp. Se você quer conhecer um pouco mais, se você tem problemas com Cloud Native e Kubernetes, vem falar com a gente. Ou se você gostaria de ter problemas com o Kubernetes e Cloud Native e quer implantar isso tudo, essa maravilha de tecnologia que só te traz choro e ranger de dentes, vem falar com a gente também. A gente te ajuda nessa jornada que é muito complexa, mas tenho certeza que você vai poder sorrir um pouco mais e quem sabe até sonhar com umas férias. Olha só. Mas hoje o papo não é sobre férias, hoje o papo é muito mais técnico do que isso, mas primeiro vamos conhecer o nosso participante de hoje, que é o Thiago. Eu vou deixar ele se apresentar. Conta um pouco para o mundo quem é você. Legal, prazer, João. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Eu sou o Thiago Pagotto, comecei minha carreira lá em 2007 como desenvolvedor, e aí sempre a curiosidade bateu, como é que funciona a minha aplicação na nuvem, como é que funciona a minha aplicação no servidor, fui transitando para DevOps, hoje sou SRE, já fui SRE, minha posição atual é Cloud Native Engineer, num projeto de GitOps, por isso a chance de estar aqui, de falar para vocês um pouco sobre a tecnologia e sobre também, talvez, o projeto que a gente está trabalhando pode ser útil aí para vocês. Que massa, que da hora, Thiago. Bom, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que a turma vai curtir, porque é um tema muito falado, mas na prática a teoria normalmente é outra. Então, vamos tentar colocar isso na prática. Para quem não conhece ou para quem só ouviu falar sobre GitOps, normalmente eu já escutei muito essa frase e eu odiava que meu professor falava, mas eu vou testar ela, que é: se você só sabe explicar uma coisa com exemplos, você não entendeu ela completamente, né? Então vamos tentar explicar primeiro o que é GitOps, assim. Porque Git é uma coisa, a gente já vai confundir com CI/CD, a gente vai confundir com GitHub. Onde que GitOps se encontra nessa bagunça de letrinhas? Bom, acho que primeiro o GitOps começa com o fato de você ter o Git como sua fonte de verdade. Uhum. Então, hoje pensando em infraestrutura como código, tratando o IAC de Infrascode como um software, a gente tem que armazenar, versionar. Então, parte desse princípio de que todo o seu código IAC está num repositório. E aí, entre as outras, os outros pontos que você comentou, a partir de CI/CD, que vai fazer com que esse código chegue até os ambientes, que vai alterar minha infraestrutura assim que eu mergear, por exemplo, o meu código na branch main, ou que vai fazer o deploy da minha aplicação se eu trocar a versão da Docker Image lá no meu YAML, por exemplo. Então, começa com essa questão do conceito, de você ter um lugar como fonte de verdade, e chega até a parte de automação com CI/CD, e aí tem as ferramentas que a gente pretende chegar e falar ainda hoje. Legal, ótimo. Então, GitOps tem bastante a ver com a gente adotar práticas que os desenvolvedores já adotaram a vida inteira, ou tentavam adotar, né? Tem uns desenvolvedores fazendo gambiarra aí, a gente sabe, mas adotar essas práticas para o código que a gente está fazendo hoje em dia de infra, né? Então, cada vez mais eu estou colocando aqui o bolo de operações, onde eu acho que eu me encontro, nesse bolo aqui dos ex-sysadmins, a gente está fazendo as coisas cada vez mais com código, né? Terraform, Ansible, o que mais? Tem uma galera ainda usando Puppet, Chef, sei lá. Eu escuto bastante disso também. Então, nosso código está indo cada vez mais adiante, né? Infrascode tem se tornado realidade, né? Não só nos nossos slides, mas sim na prática. E GitOps é fazer essa prática que a gente pretende com CI/CD para as aplicações. Então, a gente trata a nossa infra exatamente como uma aplicação. E aí a gente chega, talvez o suprassumo de hoje, dessa Infrascode aí e de tudo isso, é o Platform Engineer, né? Que é o produto que a operação está criando, né? E a gente mantendo isso internamente, né? Isso tem sido realidade para você? Como isso tem rolado assim na sua prática, na sua realidade? Agora no KubeFirst, que é um projeto open source, ele é voltado para a criação de uma stack de GitOps em poucos minutos, bem integrado com o Amazon, praticamente só com o Amazon atualmente. Uhum. A gente
tem isso dentro da nossa própria casa, então tudo que a gente desenvolve é voltado para GitOps. A plataforma por si só provisiona uma infraestrutura com Amazon, com EKS, se você escolher o sabor GitLab, ou se você escolher o sabor GitHub, você vai ter esses Git providers também, e vai entregar até o final com Argo, para poder fazer toda a parte de pipeline. Essa é a visão do KubeFirst, te dá tudo isso. Voltando um pouco mais para trás, como você comentou a questão do Platform Engineering, quando eu estava em outras experiências, o que a gente queria era tirar da nossa carga, ficar provisionando recurso para desenvolvedores, por exemplo. Vou lançar minha aplicação nova, eu preciso de um S3, eu preciso de um RDS, eu preciso de um Redis. Tudo isso a gente tinha que ir lá provisionar, criar Terraform, ou criar spec de Kubernetes para isso. Então a gente queria dar autonomia para os desenvolvedores fazerem isso, já junto com o código da aplicação dele, por exemplo. Então a ideia era que ele pudesse, num repositório de Git, comitar a spec de um S3 ou o módulo de Terraform de S3 e que a gente só fizesse a parte de revisar aquele script e de aprovar aquele PR ou não. Então a gente se apoiava no GitHub, se apoiava na nuvem para dar esse ferramental para os desenvolvedores, né? E ele eliminar também da gente ficar toda vez repetindo, copia Terraform daqui, copia Terraform dali, para ficar sempre entregando o que os desenvolvedores pediam a cada nova aplicação que eles criavam. Ainda mais num ambiente que você tem muito microserviço, aplicação que nasce todo dia, repositório que nasce todo dia. Então, era um trabalho árduo, pelo menos para o nosso time de infra, ficar replicando Terraform para isso. Né? Entendi. Legal. Tá bom. Então, vamos falar um pouquinho sobre o KubeFirst, né? Como que ele, na prática, vai funcionar e ajudar a gente no dia a dia? A minha primeira dúvida é que você falou que está conectado ali à AWS, né? Vocês estão mais próximos dele. O que parte é Kube e que parte é First aí? O que tem de Kubernetes aí nesse meio para a gente dar um start? A ideia é você partir do zero já com GitOps. Então, muita gente gosta da ideia de provisionar recursos na nuvem usando o CRD de Kubernetes, mas para isso você precisa de um Kubernetes. Sim. Então, às vezes você meio que acaba criando esse primeiro cluster que é um padrão que está se tornando no mercado, o cluster de gerenciamento, de management, e a partir dele você cria outros clusters de QA, de dev, de produção, com spec de Kubernetes, por exemplo. Então a ideia, mas você teve que fazer lá, criar na mão um EKS. O primeiro. Então a ideia do KubeFirst é já sair com esse primeiro pronto para você. Então é um instalador, você baixa, roda na sua máquina, no CLI, tem os comandinhos lá, nossa doc foi bem revisada, inclusive nesse último release. Legal. Então você consegue startar, você define, eu quero usar GitLab como meu Git provider, porque eu não tenho solução de Git, ou eu quero usar meu GitHub. Você fornece seu token, exporta uma variável de ambiente, nada fica gravado nos nossos arquivos, e aí um cluster começa a ser provisionado para você. Então a gente vai lá com o Terraform, que já está empacotado junto com a nossa versão, provisiona um cluster de EKS para você, e lá a gente instala todo o ferramental de GitOps que a gente considera meio que as melhores soluções da CNCF para isso. Então a gente vem com o Ingress Controller, a gente vem com o Actions Runner para GitHub, a gente tem os runners do GitLab também, tem o próprio GitLab hospedado dentro do Kubernetes. Então a primeira coisa que nasce é o Kubernetes e depois tudo vem como spec vem tudo como add-on. Legal. E aí quem gerencia tudo isso é o Argo. Então o segundo passo depois do Kubernetes estar pronto é a instalação do Argo CD e tudo é spec de Argo. Tudo... A maioria das aplicações olham para Helm, os pacotes Helm oficiais. Isso também é aberto, você pode trazer seus próprios pacotes, se você quiser, ou você pode abrir um PR para gente e trocar um pacote lá, ou falar, eu acho que esse componente aqui é legal ter também. Legal. Essa é a vantagem do open source, né? Sim. E aí, com a plataforma toda pronta, a gente tem algumas aplicações de exemplo, que a gente chama de Metaphor Applications, ou Metaphor Suite, que nada mais é que um front e um back-end, para mostrar como que seria os pipelines de deployment de aplicações suas, de microserviços seus, né? Então a gente usa ali o Argo Workflows para fazer os deployments. Desculpa te interromper. Esse é um exemplo que vocês estão rodando para eu poder usar como tá mais para um exemplo ou tá mais para um bootstrap? Tá mais para um exemplo. Para eu poder usar como template. O Metaphor é um exemplo. Um exemplo. Legal.
Tá bom. Então, a gente rola um commit, a automação faz um commit, ela mostra os actions rodando no GitHub, quando a gente usa o GitHub como GitOps driver, né? Legal. E aí ele submete, faz um argworkflow submit e empurra para frente a nova versão. É um pacote Helm, gera um pacote Helm, a gente tem chart Museum também dentro da plataforma, integrado com S3, a gente tem o Vault, integrado com KMS, com DynamoDB, e tem o Scylla Secrets, então você pode, porque um dos problemas, né, que a gente enxerga de usar GitOps é você comitar dados sensíveis no Git. Sim. E por mais que você remova num Git commit para frente, ainda tem toda a árvore lá para trás. Ainda, se você não reescrever a árvore, você ainda está exposto, o segredo ainda existe lá no repositório, né? Então, a ideia de ter o Scylla Secrets dentro do cluster, integrado com o Vault, é você poder fazer referência nos seus arquivos que estão comitados para segredos que estão no Vault. Então, você cita o path do Vault no YAML e você não está expondo nada, só espera que aquele dado exista no Vault, né? E aí tem a parte de OIDC, que a gente conecta o Vault com todo o login, então você faz login no Argo com o login do Vault, com o usuário do GitHub ou do GitLab. Então a gente tenta entregar toda a experiência completa. Legal. Desde o provisionamento até a parte de deploy de aplicação, que é onde vem os metaphors, como tudo funciona dentro da stack que a gente provisiona. E tem o Atlantis para fazer Terraform, e aí você pode vir. Posso instalar o Crossplane, e a partir do Crossplane eu posso criar clusters de dev, de QA, porque a ideia é que esse cluster que o KubeFirst instala para você é o cluster de management, né? Então, a partir dele, você cria novos clusters. Legal. A gente usa também essa abordagem aqui, né? Na distro, a gente também usa esse lance de ter um cluster de ferramentas. E mesmo para quem não faz isso, né? Para quem não está criando a sua própria ferramenta, para quem tem a sua stack, né? Quem tem alguns clusters, tem esse cluster separado, né? Só de ferramentas. E aí o cara tem um Jenkins rodando lá. Brincadeira, um abraço pro Jenkins. Mas, legal. Antes de falar do Crossplane, eu tenho uma pergunta sobre governança. Eu entendi como isso funciona, bem legal, mas eu consigo segregar as pessoas ali dentro com permissões. Por exemplo, eu tenho o DevOps Júnior e eu tenho o DevOps velho. Quem pode fazer tal coisa, ou todo mundo pode tudo. Tipo, como eu controlo isso aí? Isso é uma coisa que a gente consegue entregar já nas primeiras vezes que você executar o KubeFirst. Então, a gente tem um módulo de Terraform que cria usuários do GitHub e que tem o nível de developer e o nível de administrator. Então, são 2 exemplos para a gente ter ideia de como segregar os usuários dentro da plataforma. Legal. E aí, esse é um gancho interessante porque eu, pelo menos, comecei com infra já na nuvem, via muito pessoal comentar de eu vou fazer uma promoção aqui, eu vou fazer uma alteração na minha infraestrutura, eu preciso fazer a Gmood, se eu vou para frente, como é que eu faço para voltar para trás, quais são os processos de rollback. Então, eu acho que esse é um dos pilares que o GitOps pode ajudar, porque você tem tudo auditado, porque tudo é um commit no Git, né? Sim. E o fato de você ter o fluxo de aprovação com PR garante que uma outra pessoa vai revisar aquilo que você está fazendo. Então, você tem a chance de que outra pessoa cubra talvez um cenário que você não cobriu, porque a gente é muito enviesado quando está desenvolvendo a nossa tarefa. A gente sempre vai testar o caminho feliz. E aí, sempre alguém vindo de fora vai testar fazer um atalho, vai testar e se eu executar isso aqui de outra forma. Então, acho que esse é o ganho do GitOps, né? De você ter uma outra pessoa revisando e aprovando, ou até mais do que uma pessoa, dependendo do tamanho do time, né? Para revisar tudo isso daí, e você tem todo esse trace por causa do Git. Tem os commits, tem os hashes, tem muito time que usa o hash do commit para gerar a versão do Docker Image, para gerar a versão do Helm, para gerar a versão... Então, tá bem amarrado. Então, se você pegar aquele hashzinho lá e for olhar o commit mesmo, eu acho que o GitOps acaba ajudando nessa parte de governança, sem você precisar implementar aqueles frameworks mais tradicionais de operações da época de data center, vamos dizer assim, né? Sim. Então, acaba ajudando nesse sentido. E do ponto de vista do KubeFirst, como eu estava comentando, a gente tem os módulos ali que mostram como você cria o usuário e segrega. E
a ideia é que a gente traga mais features de segurança para dentro da plataforma. Então, começar a trazer política de rede, começar a trabalhar com OPA, trabalhar com as políticas de comunicação entre os namespaces. Então, a ideia é evoluir para todo esse cenário, porque são assuntos que, às vezes, a gente começa a provisionar cluster, começa a entregar aplicação e segurança sempre vai ficando para depois. E meio que no fim, pode acontecer até de todas as aplicações ficarem no namespace default e Opa! já fica daquele jeito depois para você ajustar, é muito mais complicado. Então a ideia é que o KubeFirst não venha só com as ferramentas que a gente julga como as melhores da CNCF para fazer GitOps, mas também venha com um framework de trabalho para que você tenha já um jeito, na nossa visão, um jeito certo de fazer, né? Legal. Então, perguntando agora sobre essa integração, o Crossplane talvez, acho que o Argo é bem famoso, né? Acho que talvez todo mundo que já pensou, colocou no Google GitOps, provavelmente Argo seja os primeiros tópicos ali. Então, ele tem grande destaque, né? Essa ferramenta tem grande destaque, mas o Crossplane está ali do lado, né? Para a criação desses serviços, ou... vou chamar de serviços, componentes, sei lá. E aí vocês vão integrando essas ferramentas, né? E o KubeFirst, até onde eu entendi, ele é uma cola para que tudo isso funcione. Isso. Para que o flow dessas coisas, né, elas funcionem de verdade e você não fique copiando e colando senha de um lado para o outro, e aí, de repente, você atualiza um token e tudo para, né? Você não lembra onde é que você está errando. É mais ou menos por aí que está indo essa junção dessas ferramentas? É por aí. A gente começou com EKS, com Argo, com GitLab. E aí a gente já começou a ver na comunidade pessoas questionarem, por que não tem GitHub? Então a gente foi lá e começou a trazer GitHub. Se aceita Argo, não aceita Flux? Então a gente está começando a decompor alguns serviços nossos para permitir que você possa trocar. Assim como você troca de GitLab para GitHub, trocar de Argo para Flux, trocar de AWS para GCP no futuro. Legal. Pelo menos o cluster de gerenciamento, né? Legal. Mas eu só uso o Google, como é que eu vou ter que ter uma conta na Amazon para poder ter o cluster de gerenciamento? Então a ideia é que a gente vá evoluindo. É claro que por ser uma startup, depender de investimento e parcerias, o segundo cloud provider que a gente está trabalhando é o Civo. Foi um pessoal que a gente encontramos lá na KubeCon e já tinha um contato próximo ali entre os founders do KubeFirst. E a gente está integrando com o Civo agora, também é como se fosse uma DigitalOcean, mas voltada para Kubernetes, é mais barato, é mais rápido. A experiência é próxima de um Kubernetes gerenciado de um GCP, por exemplo, de um GKE. Eles são parceiros do Linkerd também, né? Se eu não me engano. Isso. Acho que o Networking Day do Linkerd lá na KubeCon era a Civo Cloud que estava fornecendo lá para os labs, né? Eu acho que era isso. Legal. Civo Cloud. A gente vai integrando e vai dando essa possibilidade de você poder trocar os sabores para tentar abranger o máximo de solução possível, porque no fim, eu acho que são protocolos, né? Então, é Git em qualquer lugar. Então, seja GitLab, seja GitHub. Não sei se vai ser Bitbucket um dia, mas acho que os dois principais. Não vai ser, nem a pau, não fala isso. Não vai. Esse roadmap, ele vai ser tão empurrado para baixo, esse Bitbucket. Eu também acredito. Mas a ideia é de cobrir o máximo de soluções ali para as startups conseguirem começar. Então, dos grandes providers que estão na lista, DigitalOcean é um desejo. A gente sabe que para dev, para quem está começando a criar os projetos ali, e bastante das nossas demandas vem da comunidade. Então, algumas outras parcerias também são interessantes. E aí a gente vai... Porque a gente tem a nossa visão, mas a gente sabe que eu já trabalhei mais com Flux, eu tenho mais experiência com Flux, eu não posso trocar. Então, como é um componente lá do core, a gente tem a intenção de prover nos dois sabores, e aí você pode fazer um mix de GCP com GitLab, com Flux, ao invés de usar o nosso caminho normal, que seria o Argo.
GitHub e a Argo, e, enfim. Legal. O Marcelo, se você estiver ouvindo aqui, o Marcelo já tá feliz, porque o Marcelo é um amante do Flux. Ele deve ter uma tatuagem do Flux em algum lugar, porque ele adora o Flux. Se você falar qualquer coisa, ele dá para fazer com o Flux. Não, vou pegar um Customize e um Flux aqui, você vai ver, vai sair em 2 minutos. Esse inclusive é uma outra demanda da comunidade, trocar de Helm para Customize, então a gente também está começando a suportar Customize. Então é com base no que a comunidade vai direcionando a gente vai adicionando ou possibilidade de trocar componentes ou adicionar novos componentes. Né? Legal. Eu estou me envolvendo um pouco mais agora, eu gostaria de me envolver mais ainda, mas estou começando, me deem tempo, eu vou chegar lá. Um pouco mais com open source, né? A gente começou um projeto open source aqui, se você não conhece, andistro.io, você vai conhecer. Mas, na sua experiência com um projeto open source, como tem sido para você ganhar dinheiro? Será que a Red Hat é a única empresa que consegue ganhar dinheiro com o projeto open source? Eu já perguntei isso aqui em outros episódios. Porque você falou sobre DigitalOcean, a gente até brincou sobre Bitbucket, mas eu entendo por que a gente normalmente começa por AWS, por causa do market share. Uhum. E aí, quando a gente vai pensando, não são os desenvolvedores que têm dinheiro, né? São as empresas, normalmente não são os desenvolvedores nem que decidem que as ferramentas que eles vão adotar, né, para a empresa em larga escala, né? Às vezes ele pode influenciar, mas não escolher. Como decidir isso dentro do projeto? Eu vou atender demandas de quem manda ou de quem usa? De quem sugere no GitHub ou de quem não sabe logar no GitHub? Esse é um ponto bem complicado. É algo que eu também estou descobrindo agora como fazer. Então, o que a gente vê é que o peso da comunidade, ele, pelo menos para o nosso projeto, ele tem um peso maior. Legal. Porque a gente precisa de gente usando o nosso projeto, a gente precisa de adoção. Então, não adianta a Amazon falar assim, faz aqui um port para sair do EKS, fazer com ECS, que a gente vai dar crédito. Isso, a longo prazo, acaba não sustentando o projeto, na minha opinião. Então, você ter mais usuários usando, acaba gerando demanda meio que de uma outra forma, pelo menos a nossa visão. Então, se a demanda vem por parte dos desenvolvedores, da comunidade, ela tem mais peso para a gente. Então, a gente acaba direcionando mais para esse lado. Ou se for uma parceria muito grande, mas é que nesse meio todo mundo está grande agora, né? Então, Argo acabou de lançar o Argo gerenciado, que é o iQt lá. O Flux com a Weave também está ganhando bastante mercado. Sim. Weaveworks, né? Então, essas parcerias, inclusive o pessoal da Weave encontrou a gente lá no KubeCon e falou, olha, por que não trocar? Por que não fornecer Flux também? A gente não é concorrente, a gente é parceiro no fim do dia, né? Então esse peso acaba sendo maior, mas a ideia de um dia ganhar dinheiro com o KubeFirst, por ser open source, em algum momento a gente vai começar a resolver problemas mais complexos do que esse. Esse já resolve um grande problema da comunidade, que é já iniciar com um GitOps definido. Né? Legal. A gente vai começar a esbarrar em problemas, sei lá, de segurança, como que eu dou governança para todos esses clusters que são lançados pelo cluster de gerenciamento do KubeFirst. Então, talvez isso esteja atrás de uma versão paga. Regras de segurança prontas também podem ser um set que a gente pode vender num plano também pago. Aí vão vir modelos de cobrança, apesar da gente dar algumas sugestões no time de como isso pode ser feito, meio que não vai ser a gente que vai definir. Ainda tem um roadmap. Não prometendo nada aqui, mas acho que vai seguir nessa linha. Uhum. Acho que a versão open source vai ser o suficiente para você conseguir chegar num nível bem interessante de adoção do GitOps, e vai te dar ferramenta para trabalhar à vontade, sem esbarrar em muita coisa ali. E o que você não conseguir fazer na open source, você pode adicionar o seu próprio componente, e se o que a gente está oferecendo está na versão paga, você faz o seu em casa mesmo, no seu repositório. Você pode apontar para um repositório Git seu e sai usando. Legal. Ou faz como PR para o próprio projeto, né? Olha, a gente falou bastante sobre a criação de componentes, né? Sobre esse momento na nossa linha do tempo. E aí eu queria saber um pouco sobre a administração, né? Então, hoje uma dor que muita gente passa
é manter seu cluster atualizado, né? Às vezes você não vai mexer, às vezes tem uma atualização de um detalhe numa API ou outro, e você, não vou mexer agora, lá se vão alguns meses, e aí já lançou mais uma versão, e aí o pessoal do Kubernetes não para, pelo amor de Deus, me ajuda. Eles andam muito rápido. Muito. E aí, tipo, de repente você tá 2, 3 versões para trás, já lascou, já tem que criar outro cluster e dropar as coisas. Então, como é que isso funciona para vocês aí no seu fluxo, né, do GitOps e do KubeFirst? A ideia é que o processo de atualização venha através de mudanças de Terraform. Então, hoje a gente já provisiona o EKS usando Terraform. Então, a ideia é que numa atualização do Kubernetes, do EKS, você faça através da CLI te ajudando, mas vai abrir um PR, você vai ver as diferenças. A gente usa o Atlantis, então você vai lá ver no Atlantis o que vai ser aplicado na sua infraestrutura, o que vai mudar lá na Amazon, e aí você vai poder promover isso com mais tranquilidade. A ideia é que, se você ficar muito distante, você tenha um segundo cluster e você faça meio que o blue-green ali e use provavelmente alguma ferramenta para transferir os dados, pode usar talvez o veleiro, exporta o backup, restaura no novo cluster e consiga ir se mantendo atualizado. Mas realmente acompanhar o Kubernetes seria ruim se a gente estivesse usando o Upstream, no Vanilla, e ainda usando o gerenciado. A gente tem uma folga, porque tem a adoção do gerenciado em cima disso, né? Mas ainda assim é ruim acompanhar. Os caras é código o dia inteiro ali entrando para dentro. É uma tarefa árdua. Eu não sei qual deles não para mais, né? Porque tanto o próprio release do Kubernetes, né? Do Vanilla, do código mesmo, ou dos gerenciados, né? Que eles também vão soltando releases, e tem fix, porque tem integração deles mesmos, tem coisas para funcionar ali dentro da plataforma e dependências deles. Vai release, e vai morrendo versão para trás. E a API vai deprecando, e lá vai a gente correr atrás de ajustar YAML. Exatamente. E aí, talvez uma última pergunta que eu gostaria de entender é, nessas declarações, né, que eu vou fazer no dia a dia, eu tenho uma sintaxe nova, eu tenho uma sintaxe do KubeFirst, ou não, eu tenho uma sintaxe do Terraform. Então, a parte do Terraform eu vou escrever em Terraform, a parte do Crossplane vai em Crossplane. Como que isso integra, ou como que eu faço isso na prática, assim, para funcionar, né? Eu tenho que ter minhas coisas em Helm, minhas coisas em Terraform, minhas coisas em Crossplane, por aí. Hoje está bem dividido, dependendo de que componente você quer trabalhar. Então, para as coisas em nuvem, a gente, como não vem com o Crossplane pré-instalado no cluster, a gente indica toda a parte de nuvem você fazer com Terraform. Você tem o Atlantis para te ajudar a lidar ali com os applies, os diffs também. Mas se você convergir para usar o Crossplane, aí fica, eu tenho mais familiaridade com o Crossplane. Então, você não deixa de usar a stack de Terraform que a gente entrega junto, e você vem só com as specs de Crossplane. Então, meio que fica aplicações, a gente lida com Helm, infraestrutura a gente lida com Terraform, e hoje a gente não tem nenhum CRD específico do KubeFirst, então o que você já usa no Kubernetes, em qualquer outro lugar você vai conseguir usar no KubeFirst. A gente não sabe qual vai ser a adoção de um operator ou de um controller para o KubeFirst. Isso, a gente tem experimentado algumas coisas internas, mas ainda não definimos se vamos ter CRDs ou como que isso vai funcionar dentro do nosso motor, né? A ideia de você poder usar o Crossplane é de você atingir um segundo benefício do GitOps, né? Então, o Crossplane ele tem algumas abstrações em que, por exemplo, eu não preciso falar que eu quero um RDS, eu preciso dizer que eu quero um banco de dados. E se eu estou rodando na Amazon, ele vai me dar um RDS, e se eu estou rodando no GCP, ele vai me dar um Cloud SQL. Sim. A ideia de que, se você tiver algum problema com a sua infraestrutura na Amazon, você consiga migrar só de apontar esse repositório Git para um novo ambiente. Então, você consegue fazer o shift entre, vou sair da Amazon e vou ter disaster cover, ou eu vou ter multi-cloud, e aí o Crossplane consegue te ajudar com isso. E o fato de você ter tudo em GitOps
é que é só você trocar de para onde está apontando um ambiente para onde está apontando o próximo. Sei lá, a Amazon passou por um problema, sua conta foi sequestrada, teve um downtime, um outage gigante lá na Amazon, preciso começar a rodar tudo aqui no Google. A ideia é que você aponte seu repositório Git, todos os seus specs, comece a funcionar, porque Kubernetes é Kubernetes de um determinado ponto da API para cima, né? Sim. Então, eu não preciso me preocupar com o que está rodando por baixo. A ideia de deixar você poder escolher isso é de você definir a sua estratégia de disaster recovery, mas usar os benefícios do GitOps para isso. Talvez eu menti, eu tenho mais uma pergunta. Que você falou algumas vezes sobre poder provisionar um cluster já com boas práticas, já com talvez a CNCF aponta coisas, a própria AWS tem boas práticas, well architected, coisas do tipo. Tem algum detalhe específico que vocês, talvez uma grande mudança que vocês fizeram no EKS que vocês provisionam, para ele ficar bulletproof? Olha, a gente mudou isso aqui, é uma coisa muito importante que vocês deviam atentar, de repente até para quem já tem um EKS aí, cara, olha esses detalhes aqui que tá vacilando. Bom, o que a gente fez específico para o EKS, a gente suporta o Graviton para GitHub, então se você quiser ter instâncias mais baratas, começar a experimentar a ARM, a gente alterou todos os pipelines para poder buildar para ARM, então isso serve até de aquelas aplicações de exemplo, você pode usar para ver como você poderia buildar suas aplicações para ARM. Pensando nessa questão de redução de custo, eu acho que isso pode ajudar, né? É a nossa visão, é uma flag que você passa durante a instalação do KubeFirst, ele provisiona tudo com o EKS Graviton, com os nodes Gravitons, né? Eu acho que esse é uma integração grande que a gente tem com a Amazon, específica, né, para o EKS. Legal. Acho que tirando isso, a gente fez umas mudanças, então a gente usa as roles, então o Atlantis tem a role dele para poder aplicar os Terraform, então a gente segregou os componentes, o que cada componente precisa para poder rodar dentro da Amazon, então cada um tem a sua role do Ian. Às vezes é natural a gente criar um cluster e, sei lá, dar uma credencial de admin para o crossplane para ele poder provisionar qualquer coisa. Então a gente deu uma refinada no que a gente realmente precisa para o KubeFirst funcionar dentro da Amazon. Eu imagino que isso foi um trampo desgraçado, porque é cruzar umas tabelas. O Excel sofreu com certeza aí. Era cabeçada e correção e cabeçada. E, tá faltando permissão da justa role. Permission denied para mais de metro. Não, que legal. Essas são coisas delicadas que o fato de você usar uma plataforma, aí fica a dica não só para o KubeFirst, mas qualquer outra que você use e acaba abstraindo para você, né? Sim. Alguém já quebrou essa pedra, né? Eu acho que a gente já passou do momento quando a gente queria construir cada um. Não, eu vou fazer com o meu shell aqui. Eu tenho certeza sobre isso. Já passamos esse momento, galera. Eu acho que não sei se todas, mas uma gigantesca maioria das aplicações hoje em dia é o próximo passo, né, da aplicação. Ele junta algumas, coloca mais uma coisa, mais uma camada e pronto. E aí você vai ali para cima. Então, por exemplo, o cross-plane, ele não criou coisas, né? Ele está usando APIs, ele está fazendo tudo isso funcionar, né? Então, eu acho bem da hora isso, que a gente pode literalmente seguir os próximos passos. A gente não precisa começar do zero de novo, reinventar a roda e quebrar a cabeça com tudo isso, né? Só esse lance aí do IAM, já faz sangrar muita gente. Tiago, eu adorei. A gente não falou, eu ia te perguntar, a gente não falou aqui em nenhum momento qual que é o domínio do KubeFirst? KubeFirst.io. KubeFirst.io. GitHub, KubeFirst. Boa. KubeFirst.io, o sufixo mais adorado pelos nerds. Não sei o que a gente adora esse sufixo, mas eu vou colocar também os links aqui, tá? Mas é só para você que está escutando esse Spotify enquanto você corre
na rua e quer ficar no shape, tá bom? Bom, Thiago, obrigado pelo seu tempo. Pessoal da Cover First, obrigado também. Thank you very much. Espero que vocês escutem aqui a bobagem que a gente fica falando em português. E se você quiser, Thiago, deixar um último recado aí pra galera nesse final, por favor, fica à vontade. Bom, a gente tem, como eu comentei, a nossa visão do que seria a plataforma de GitOps, mas a gente não quer empurrar isso goela abaixo de ninguém, por isso a ideia de ser open source. Então, se você acredita que algum componente não funciona bem, ou que tem algum componente que funcione melhor, ou para o seu use case, ele é mais interessante, sugere. A gente é um projeto open source, é diferente eu chegar e sugerir alguma coisa e vocês, comunidade, pedirem. Uhum. Então, tem um apelo, um apreço muito maior pelos nossos usuários. A gente tem uma versão localhost. Você pode ter toda essa plataforma GitOps rodando na sua máquina. A gente só pede uma maquininha ali com pelo menos 16 GB. A gente vai subir Não dá para rodar no Raspberry. Tá no desejo nosso de fazer um fork ali para rodar no Rasp. E tem a questão de provisionar os Rasps, né? Mas já não é o primeiro também que pede, então quanto mais pedirem lá no repositório, lá nas nossas issues. A gente também tem um Slack da comunidade. Boa. Lá na Doc também a gente tem um link para entrar no nosso Slack. Mas a gente vai provisionar um cluster local ali com K3D, com Argo, vai ter o ngrok para fazer a ponte entre o GitHub e o Atlantis. Então você vai conseguir simular toda a funcionalidade como se você estivesse na nuvem sem gastar nenhum dolinha, que agora tá meio carinho pra nós. Pra brincar com a nuvem, para testar essas provas de conceitos, estudar, aprender sobre GitOps, a gente tem a versão localhost. Ela foi bem trabalhada nesse último release. Então, acho que vale testar, vale você mostrar pro seu chefe, olha, se a gente mudasse aqui, olha, ou se você está criando uma empresa agora, do zero também, entender como é que seria tudo isso conectado com GitOps. Legal, massa. Pô, muito obrigado. Olha, você que está ouvindo aqui, eu vou deixar o link, vamos achar essa issue do Flux e a do Rasp, tá bom? Pra gente ir lá votar e os caras colocarem isso com prioridade total. Legal. Thiago, olha, muito obrigado pelo seu tempo. Eu espero que você tenha gostado também desse papo. E obrigado a vocês que nos ouviram até agora. Não esquece de compartilhar, de mandar pro seu amigo gringo, de mandar pro seu amigo que usa SVN, para ele parar com essa porcaria. Manda até pra sua ex, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau!